Olá, bem-vindos ao canal Você Está no Ventando, aquele que sempre vos traz a verdade de volta. Eu sou Valdileme e nós estamos aqui para dar continuidade neste nosso objeto de análise, tentando agora. A gente já passou pelo processo, vamos dizer, histórico, né? Tivemos vamos dizer, umas reminiscências históricas, visto aí como a questão de fundação, de criação da OTAN, a questão a compreensão dos últimos eventos com a União Europeia, aliás, a própria Europa mesmo, mais abrangente e tudo. E de forma que a gente vai tentar agora dar vamos dizer assim, vamos tentar agora, a partir daquilo que foi os eventos que ocorreram, o processo histórico, a gente tentar fazer alguma compreensão dos fatos, né, em si, fazendo uma certa avaliação disso, né, dando pesos, valor para esses pontos da história, e para poder chegar na conclusão se aquelas afirmações ou colocações do Bobachov, como chamam, elas de fato têm sentido, né? Mas se você estiver vindo aqui pela primeira vez, eu gostaria de lhe pedir que você fizesse sua inscrição, você assinalasse a sinetinha para receber as novidades do canal, visitasse outros vídeos que a gente tem publicado no canal com outros objetos de estudo interessante, e também, além de compartilhar com seus amigos, tal, vocês participarem vamos dizer assim, com seus argumentos, né? Você pode participar jogando a sua compreensão para mim também me municiar de argumentos outros, beleza? Tudo naquela história, né? Menos a história do planeta, ou seja, da Terra plana, que essa não tem cabimento no nosso mundo. Você é mais esperto do que isso, com certeza. Beleza? Pois bem. Mas aí nós chegamos à velha conclusão. Tá se perdendo. Por que tá? Por que essa luta ferrenha? Por que esse comportamento hostil em relação à OTAN e em relação à própria Europa? Essa poderia ser a pergunta. Olha, a resposta para isso, ela é uma coisa que está ocorrendo no intestino do Império. A gente já falou em outras oportunidades que o Império está morrendo, está em decadência. Ele está em decadência, vamos dizer, apressada, por causa das medidas últimas tomadas exatamente pelo Bobachov. Mas essas medidas são tomadas, mas por que isso está sendo feito assim? Essa é a pergunta. O que está ocorrendo? O Império deu a louca no Império e agora resolveu deixar de ser Império? É isso que aconteceu? Não, na realidade não. Por quê? Porque o discurso do Bobachov, do Império, era exatamente transformar de novo o que ele chama de América, ou seja, Estados Unidos. Primeiro, vamos dizer assim, esse é o slogan, é a campanha, vamos dizer assim, a ação maciça da política dele. Por causa disso, as tarifas ao comércio, ao mundo todo, aos aliados e adversários, né? Por quê? Porque é uma tentativa de evitar a morte do Império que ele já recebeu morrendo. Mas recebeu morrendo por culpa dele? Não. Recebeu morrendo porque o modelo adversário intestinal que estava ali, antes dele chegar, construiu a realidade da morte do Império. Porque o Império está morrendo por a situação do dólar. Mas a situação do dólar foi agravada por um monte de coisas, principalmente pela utilização da moeda, que era a moeda de negócio do mundo, como instrumento de sanção. Esse instrumento de sanção foi um mecanismo utilizado até o governo Bidê.
Aí você diria, mas o Gorbachev não está usando? Tá, mas é outro nível. Existe outra, vamos dizer assim, tem uma outra medida a forma como o Gorbachev age. É diferente. Mas por que eles estão agindo diferente? Nos Estados Unidos tem dois pontos. É um império que um quer ser imperial e o outro não. Quando se trata de império, lá não tem dois partidos. Não são dois partidos. Não existe partido republicano e democrata. Lá é um só. E quem lidera o império, embora funcione como imperador, na realidade, na essência, na natureza de fato da coisa, é fantoche. Porque existe debaixo da estrutura do Estado burocrático do império o verdadeiro condutor. O verdadeiro condutor. E aí, como é que a gente pode entender que essa coisa seja diferente entre o que era o Bidê e o que era, vamos dizer assim, o Gorbachev? Olha, a primeira coisa para perceber a diferença se dá na seguinte forma. A forma como a mídia de todas as colônias e do império se comporta em relação a ele. Veja que lá são dois partidos, mas são só um. É como se fosse o mesmo partido da Coreia, é como se fosse o Partido Comunista, é um só. É só para enganar os outros. A democracia ali é um jogo de palavras apenas. É. Só inocentes, aqui no Brasil a gente tem muitos inocentes, faz os discursos da democracia americana, né? Fora, eu digo, fora do laboratório que é a imprensa que existe para fazer a propaganda, a mídia da propaganda imperial. Pois bem, se a gente observar a reação da eleição, até na campanha, na primeira campanha, na segunda campanha, antes das eleições e tal, qual era a reação das mídias do império, da colônia e da matriz, com relação a ele. Ele foi eleito, mas ele enfrentou um monte de coisa. E a resistência a ele, por que a imprensa se colocou contra ele? Porque a imprensa tem uma opção dentro da máquina, do tecido burocrático do império, lá na matriz, que estava no poder desde os meados da década de 70. Um dia caberá, quem sabe, um estudo sobre essa coisa que é a máquina que dirige o império, que nenhum presidente tem poder contra ela. O presidente é colocado por ela, porque o presidente faz o papel de fantoche. Porque o império é uma estrutura que não é visível, mas está acima do presidente. Qual é a estrutura? Qual é a estrutura que financia os dois grandes conglomerados políticos dentro do modelo imperial, dentro da matriz imperial? Antes, era um monte de poder político, poder industrial, econômico, poderes de mídia, etc, etc, etc. Depois, uma máquina por baixo passou a financiar todo o processo. Então, logo depois do Estado, vamos dizer assim, do surgimento da saída para o dólar no petrodólar, quando fez o acordo, logo, muito pouco tempo depois, a máquina começou a se sustentar, a trabalhar com outra perspectiva. Quando Deng Xiaoping instalou o novo modelo na China, a coisa começou a mudar no império, na matriz do império. O que foi? O poder da economia, o poder econômico que sustentava, que, vamos dizer assim, que colocava os dirigentes imperiais no poder, foram mudando de perfil. Por que foram mudando de perfil? Porque todo o processo da indústria, da economia americana foi mudando, isso é literal, mudando geograficamente de lugar. Por quê? Para onde foram? Eles aproveitaram o tal do discurso da imprensa imperial, o capital econômico, o capital da indústria americana mudou-se para o Oriente, foi para a China explorar trabalhador chinês
a $1 por dia. Lembra desse discurso? É esse o pó. Quem é que não foi para a China? Quem não foi para a China foi a indústria petrolífera e a indústria armamentista. Por isso que a economia americana se transformou numa economia que vive de guerra. Eles não podem, o mundo não pode ter paz com o modelo imperial atual. Porque é necessário para o império, para o grupo, para o modelo, para a estrutura econômica que controla o império, é necessário que todo mundo que entre na Casa Branca faça a sua guerra particular. Esse é o compromisso que é feito com a máquina. Então, a burocracia estatal por baixo está lá sedimentada para fazer guerra. Então, um presidente assume, se ele não tinha intenção de fazer guerra, ele vai ter a guerra dele. Vamos parando por aqui. Você está convidado a, de novo, fazer a sua inscrição se estiver vindo agora, marcar a sinetinha para pegar novos vídeos, novos objetos de estudo que a gente publicar no canal. Você pode distribuir isso para os seus amigos, conhecidos, colega de turma, de escola, de aula. Você pode comentar, jogar alguns argumentos que, porventura, entenda diferente, mas com os argumentos sabe que são sempre bem-vindos, não é? E eu estou aqui para ajudar também a meu próprio espírito, né? Como eu ajudo o meu espírito, tornando ele menos ignorante. A aventura se lança, pá, desce a lama, balança, preto e pobre na dança. Pra fuga nem pra gelança, tá, coação com aliança, resistindo à mudança. Putaria na praça de nossa Trindade Santa, zomba ausência de raça, capaz de sangrar a pança. Chega a justiça das massas, vem empunhar a lança. Chega a justiça das massas, vem empunhar a lança. Chega a justiça das massas, vem empunhar a lança. Meu verso se agiganta, Zé, frente a um sacripanta, não more na garganta. Tenho o que se replanta, fé, nada me desencanta, o que posso te espantar. Putaria na praça de nossa Trindade Santa, sombra ausência de raça, capaz de sangrar a pança. Chega a justiça das massas, vem empunhar a lança. Chega a justiça das massas, vem empunhar a lança. Chega a justiça das massas, vem empunhar a lança. Lê, 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 lê. La, 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 la. Lê, 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 lê. La, 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 la. Lara, 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 iriri, chikum, diriri, patum, diriri, da. Lara,
tererê.